Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo. Hoje, né, gente? Terça-feira, final do mês de agosto, dia 29 de agosto. Estamos aqui novamente, continuando, né? O nosso compromisso de estudarmos o livro de sabedoria de Salomão, o livro de Provérbios, que nós já estamos há algum tempo, né? Estudando, nos aprofundando nesta e continuando, né, gente, porque eu entrei ao vivo agora aqui, já começando, né, continuando o nosso estudo. Boa noite para você que está aí acompanhando, que estava aguardando o nosso encontro, esse momento de toda semana, não é verdade? Às terças e quinta-feira tenho estado aqui nesse mesmo horário, às 20h30, para que juntos nós possamos abordar, nos aprofundar na sabedoria que Deus passa para nós através desse livro. Sabedoria do alto, sabedoria divina que Deus entregou a um homem, né? Abençoou Salomão, o rei Salomão, quando jovem ainda, para que ele fizesse, né, o seu reinado com conhecimento do seu povo, do conhecimento daqueles que ele iria governar. E para isso, ele pediu a Deus. A quem mais poderíamos pedir? Até hoje, se a palavra de Deus diz que ele recebeu quando encontrou Deus e pediu sabedoria, nós devemos fazer até hoje a mesma coisa. Quer sabedoria? Quer ter essa sabedoria que Deus entregou a Salomão? Pede a ele, a Deus. A sabedoria vem dele. E aqui tem um livro que nos ensina, nos aconselha a trilhar por esse caminho, buscar conhecer. O conhecimento que nós temos aqui dentro deste livro, não só da Bíblia, mas estou falando do livro de Provérbios, né? Porque a Bíblia inteira, você sabe que a sabedoria é para transformar, para mudar, transformar a nossa vida, nosso dia, a nossa história, na verdade, nos transformar. A palavra de Deus é viva e ela diz que ela é toda para instrução, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então, primeiro, para você sentir e entender a palavra de Deus, peça a Deus, o Espírito Santo de Deus, para que você, estudando a Bíblia, você venha a se aprofundar e a conhecer do que Deus entregou aqui para a gente, para nós nos guiarmos, para nós sabermos tomar posições. Sabedoria é conhecimento aplicado. Porque não adianta você conhecer a Bíblia, ler, e você não aplicar, e ela não fazer efeito nenhum na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia. E o que isso significa? É que nenhuma palavra daqui da palavra de Deus entrando nos seus ouvidos, entra em você, ela não volta vazia, ou seja, ela cumpre o papel para qual ela foi liberada para a sua vida. A palavra de Deus é viva, é vida. Então, aqui no livro de Salomão, nós temos conselhos maravilhosos deixados pelo sábio Salomão, escrito nesse livro, para nós termos exatamente o conhecimento de como nos portar, como tomar posições, nos direcionar. É algo que nós não podemos deixar de lado. Você não pode desprezar esse conhecimento, porque aqui são princípios. Ah, mas tem gente que diz, mas está lá no Velho Testamento, nós não devemos mais ficar. Não é verdade, porque o livro do Velho Testamento existem os princípios da palavra de Deus. Todos os princípios, os mandamentos foram escritos aqui no Velho Testamento. E nós não podemos abandonar só porque está escrito na parte do Velho Testamento onde as pessoas dizem, mas Jesus já cumpriu. Verdade, Jesus cumpriu a lei de Moisés, mas a lei de Deus
ela é viva, ela é atual. Os mandamentos, eles estão em vigência até hoje. Amar a Deus. Jesus só reduziu, ele apenas reduziu todos aqueles, os 10, em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas são mandamentos que estão ainda em vigência e nunca vai ser revogado. É uma lei, é um princípio que jamais será revogado. Então não abandona o Velho Testamento, os conhecimentos, os princípios da Bíblia, porque estão aqui na parte do Velho Testamento, porque muita gente tem esse engano. Muita gente está sendo enganado, dizendo: ah, mas a lei já foi cumprida. Foi. A lei de Moisés foi cumprida por Jesus, mas os princípios da Bíblia, eles não perecem, não revogam, não envelhecem. E nós aqui temos isso no livro de Provérbios. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ele nos passa conselhos aqui, conselhos que ele observou, conselhos que Deus deu a ele, o entendimento, e ele viu, ele observou, ele viveu, ele praticou, e ele deixou escrito aqui exatamente para aqueles que querem, né? Que acham que podem adquirir o mesmo conhecimento que Salomão deixou aqui, pode viver nos mesmos moldes que viveu ele, com sabedoria. Porque o que Deus quer é filhos sábios. Deus não gosta de tolo, Deus não se agrada de tolo. E se agradasse de tolo, ele não falava aqui sobre o tolo de forma que não agrada a ele, que não agrada ao próximo, o imprudente, o perverso. Essas características que Deus abomina, que está aqui descrito nesse livro, não está escrito só como você deve se portar, diz também como você não deve se comportar, agir. Você entende isso? Então nós estamos continuando aqui, nós estamos no estudo do Provérbios 27, no capítulo 27. Na última live nós ficamos no versículo 14 e agora nós vamos prosseguir no versículo 15 em diante até terminarmos o capítulo 27, tá bom? É um estudo que a gente faz toda, para você que está entrando agora aí na live, não está acostumado, já é a primeira vez que está aqui. Se for a primeira vez, diga aí: eu estou aqui pela primeira vez. Se você já está acompanhando, diga também: eu já acompanho você. Eu tenho assistido, tenho acompanhado na Bíblia também o estudo. Eu estou achando que isso tem muito a ver comigo. Se isso faz sentido para você, coloca o dedinho aí no coração, porque isso dá a entender, até mesmo para o Instagram, né? Para dizer que você dá valor ao que está sendo dito aqui. Porque não vem de mim, tá? Eu não estou aqui pregando conselhos meus, porque quem sou eu? Eu sou apenas uma serva que o Senhor me deu esse compromisso. Eu tenho um chamado para me passar essa palavra para você. Mas isso depende de você querer ou não, tá certo? São conselhos. E como no mundo a gente sabe que tem muita gente, não tem um velho ditado. Ditados são provérbios, tá? O dito popular são provérbios que a gente ouve aí no mundo, que diz assim: se conselho fosse bom, não se dava, né? Se vendia. Mas aqui eu vou dar esses conselhos que não são meus, são do sábio Salomão, da inspiração que Deus deu a ele. Se você achar que tem a ver com você, que faz sentido, você pode seguir esse conselho. Do contrário, você pode abandonar e eu sinto muito, mas você não será tão sábio quanto poderia ser se observasse e cumprisse, não é verdade? Porque não adianta só saber, conhecer e não aplicar, porque conhecimento só vira sabedoria quando a gente age, né? Quando a gente aplica na nossa vida, quando a gente usa o que aprende, e aí passa a ser uma sabedoria. Do contrário, é só conhecimento. Mas aí você pode passar esse conhecimento para outra pessoa que pode aplicar na sua vida e aí servir para outras pessoas, não é verdade? Já que se você não quer usar, transmita para outras pessoas conselhos bons. Nós estamos no capítulo 27, no versículo 15. Continuando aqui, né, o capítulo, nós vamos terminar o capítulo 27 hoje. Se Deus quiser, né? Porque nós aprendemos aqui nesse capítulo que o homem planeja, projeta, mas deveria dizer, quando vai fazer planos, dizer: se Deus quiser, a gente termina esse capítulo hoje.
Então diz assim, ó, no versículo 15: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Imagina, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Nós já falamos aqui, né, sobre a mulher rixosa, a mulher de contenda, né? Já falamos aqui que é melhor, tem aqui em outro capítulo diz que é melhor ficar fora da casa do que morar junto com uma mulher rixosa, né? Uma mulher briguenta, uma mulher que gosta de estar todo o tempo em confusão dentro de casa. Você conhece alguém assim? Você já conviveu com alguém assim? Uma mulher rixosa, uma mulher de contenda, uma mulher reclamona, uma mulher murmuradora, briguenta, aquela que todo minuto está brigando dentro de casa? Conhece alguém assim? Já foi sua mãe, pode ter sido pode ser sua vizinha, não é você. Também não é sua esposa. Você que está assistindo aí, é casado, essa não é sua esposa. Mas a palavra de Deus diz aqui em Provérbios que é melhor morar no eirado da casa do que junto numa mulher rixosa. E aqui diz, inclusive, que o gotejar é como uma goteira. Sabe o que é um gotejar em dia de chuva? Aquela goteira que fica todo o tempo pingando, pingando. Você já imaginou isso? É igual, é semelhante a uma mulher rixosa, uma mulher de contenda, uma mulher reclamona, murmuradora, briguenta. Essas pessoas assim que você deve já ter conhecido alguém que não é você, né? E não é ninguém que você conheça, é seu vizinho, porque a gente não quer ter alguém assim na nossa família. Mas se tiver, gente, tem jeito, porque para Deus, se a pessoa quer ser transformada, ela muda, ela se transforma através da palavra de Deus, de buscar a Cristo. Não significa que uma mulher rixosa é uma maldição para o resto da vida. Uma mulher que briga muito, ela pode um dia ser transformada. Porque há sempre um motivo e uma razão, não é? Para a insatisfação de alguém, para uma pessoa que tem um comportamento rixoso. Então, sempre haverá uma forma da pessoa transformar o seu estado emocional. Porque às vezes é uma pessoa que passou por traumas, pessoas que têm razões que a gente desconhece. Boa noite, tem gente aqui de casa aqui assistindo, né? Será que eu sou essa mulher? Meu esposo está aí assistindo, rixosa, briguenta. Não sei não, mas eu, eu não sou muito fácil de convivência, porque eu já no provérbio anterior a gente falou sobre essa pessoa fácil de convivência e as pessoas querem, né, que a gente seja assim. Mas às vezes as pessoas querem alguém tolo. Mas aqui nós estamos falando da mulher rixosa, da mulher briguenta, daquela de confusão. Então, se você tem essa pessoa, saiba que não é para isso, não é só porque tem uma pessoa assim dentro de casa que você tem que abandonar. Muitas vezes a pessoa tem razões e motivo para estar se comportando desse jeito, né? Ser rixosa, tá briguenta, ou tá insatisfeita, tá infeliz. Às vezes é internamente com ela mesma, ou pode ser pelo ambiente, pelas pessoas com quem ela convive, ou seja lá, tem razões, né? E motivos para alguém estar insatisfeito a ponto de ser essa pessoa murmuradora. Agora, isso não é uma maldição eterna. Se a pessoa quiser mudar, ser transformada, ela busca Jesus. Jesus diz que aquele que está cansado, sobrecarregado, isso às vezes pode ser um estresse, está sobrecarregada, ele procura Jesus, se aproxima dele, busca Cristo, que ele alivia, ele dá a paz. Então, se você tem alguém assim, apresenta Jesus para ela. Ela vai sentir alívio dessa sobrecarga que faz, às vezes, ficar nesse estado de nervos, eternamente brigando. Não digo eternamente, mas constantemente, né? Brigando, porque deve ter alguma razão. Às vezes a pessoa, o irmão ou o próximo, só está ali para condenar, né? Para mostrar o defeito, para acusar, mas às vezes não busca se aproximar e saber o motivo e a razão. Por que essa mulher é tão birrichosa, tão briguenta? Que natureza é essa? Já nasce assim? O que você acha? Você acha que uma mulher que diz aqui, olha, como o gotejar contínuo no dia de grande chuva é a mulher e a mulher rixosa são semelhantes?
Você sabe que a mulher rixosa é essa mulher. Fala também, a Bíblia fala de dois tipos de mulheres aqui em Provérbios. Fala da virtuosa, né, da mulher virtuosa, e fala aqui da mulher rixosa, que uma é diferente da outra. Mas, como eu estou falando, não é para você apenas criticar uma mulher que tem esse tipo de atitude e comportamento. Muitas vezes se aproximar dela, apresentar a Cristo, levar ela a um lugar onde ela possa se sentir bem e à vontade na presença de Deus, seria uma razão, né, para ela parar do gotejar dessa goteira constante que está todo tempo, não é? Ir pingando, pingando, brigando. Procura saber as razões dela. Tem motivo. Jesus tira esse fardo. Jesus transforma. Esse é um conselho bom para quem tem alguém assim e às vezes só critica e só acusa. E às vezes a pessoa pode estar precisando de ajuda, né? A palavra de Deus fala que nós temos que ajudar aquele que está precisando. Se está chorando, que nós choramos com ele. Se está alegre, nos alegremos com ele. Então, se você tem alguém que você conhece que está sempre nervosa, está sempre triste, ou que está sempre brigando, murmurando, apresenta Cristo para ela. Cristo diz que os que estão cansados e sobrecarregados têm que apresentar e ir até a Ele, que Ele alivia. E muitas vezes essa pessoa está sobrecarregada, está cansada e está precisando só de Cristo, de Jesus na vida dela. Então nós vamos continuar aqui porque nós falamos da mulher rixosa, tá? Daquela que briga, briguenta, que está todo tempo mal-humorada. Deve ter razões, busca saber se não tem algo fazendo com que ela não fique feliz. No versículo 16 diz assim, contê-la. Olha só, continua da mulher rixosa. Contê-la seria conter o vento e seria pegar o óleo na mão. Difícil, não é? Conter uma mulher briguenta, mas não é impossível, né? Porque seria como... Você acha que seria possível conter o vento? Olha, tá dizendo aqui que conter o vento não é fácil, né? Teve uma presidente nossa que queria até ensacar o vento, né? Então deve ter uma forma aí de conter essa mulher rixosa. Aqui diz que seria conter o vento e seria pegar o óleo na mão. Como é que você pegaria o óleo? O óleo escorrega, né? Você vai ter muita dificuldade de pegar o óleo na mão, mas se você fechar bem a mão assim, preste atenção, num cubo assim, você consegue deixar o óleo aqui dentro. Com a mão aberta não seria possível. Mas a mulher rixosa e contenciosa é semelhante. É semelhante àquela pinga, pinga, pinga. E aqui está dizendo que é difícil contê-la. É muito. É como abrir a mão, né, e segurar o óleo, e como conter o vento. Conter o vento seria guardar o vento, né? Conter. Está dizendo que é difícil, mas eu estou lhe dizendo: apresenta Cristo a essa mulher. Muitas vezes tem jeito. Uma mulher briguenta, uma mulher rixosa, às vezes tem razões e motivo. Ou será que não há um motivo para ela estar todo o tempo assim brigando? Eu conheço maridos que deixam a mulher bem rixosa, bem, bem chateada. Tem razões e motivos. Será que você não é essa razão e esse motivo? E deve ter uma razão. Ela não nasce assim. O ser humano não nasce desse jeito, não é verdade? Vai ficando com o tempo, né? Briguenta, mal-humorada, várias coisas que podem acontecer na vida de uma mulher para ela ficar assim. Ai, ó, seja bem-vindo, Ivan, Wilson, sejam bem-vindos. Oi, deixa eu dar um alô aqui para as pessoas que estão entrando aqui. Sejam bem-vindos, meus amigos que estão aqui na live ao vivo comigo. Aí Freitas Farias entrou. J. Freitas Farias, seja bem-vindo. Nós estamos, deixa eu situar vocês aqui onde é que nós estamos na Bíblia. Nós estamos no capítulo 27 de Provérbios, do estudo do livro de Provérbios, no capítulo 27, versículo 16, né? Conter a mulher rixosa é difícil, tá? É que nem conter o vento e também pegar o óleo na mão. Mas não custa nada tentar saber as razões e o motivo. Se você tem alguém assim na sua vida, não abandona. Porque não é isso aqui que está dizendo na Bíblia, né? Abandonar. É difícil? É. Mas você pode procurar descobrir as razões. E se tem um motivo e uma razão, apresenta Cristo para ela que talvez
essa seja a razão, está faltando nela, tem um vazio nessa pessoa. E se Jesus já tirou, já ressuscitou da cova, você acha que é difícil transformar a vida de uma mulher rixosa? Você acha que Jesus não tem poder para isso? Então, se tem alguém que você convive, que o comportamento dessa pessoa é sempre agressivo, tem uma razão. Então, apresenta. Leva a quem pode resolver esse problema, certo? No versículo 17 diz assim, ó: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Gente, isso aqui é bem forte, é bem profundo, precisa uma análise. Como assim o ferro com o ferro se afia? Bom, nessa época aqui que está falando, que Salomão observou e deixou esse provérbio aqui para gente, naquela época já se usava muito o ferro, né? Era para espada, você via como arma, né? Faziam muitas coisas com o ferro. E para afiar o ferro, eles usavam um outro instrumento fabricado de ferro para afiar as espadas, facas feitas com ferro. Seria feito dessa forma para poder afiar um instrumento cortante, tinha que fazer o fio bem feito, então usava um instrumento de ferro para fazer. E o que ele está comparando aqui? É que o ferro, como o ferro se afia, né? Assim o homem ao seu amigo. Ou seja, se você anda com uma pessoa e você constantemente tem um amigo, o que ele está dizendo é que um instrui o outro. É que você termina aprendendo, adquirindo os comportamentos e os ensinos que aquela amizade vai trazer para você. É como se eu dissesse assim, que todo relacionamento termina que há uma influência, não é verdade? Quando você convive com uma pessoa constantemente, o comportamento daquela pessoa vai terminar influenciando o seu. Assim como o ferro, no ferro afia, aquilo que o seu amigo faz vai terminar influenciando na sua vida. Salomão aqui, nesse Provérbios, está falando de pessoas que têm um bom relacionamento com pessoas sábias, com pessoas inteligentes, que terminam influenciando, te ensinando coisas boas. Mas o contrário também, nós sabemos que há uma certa influência, o meio, a convivência, né? A convivência, o relacionamento que você tem com amizades, termina que você influencia ou você é influenciado. As más companhias, você sabe, né? Ou as boas companhias terminam que você se envolve a ponto de você ser afiado. Ou você é afiado pelo seu amigo, ou você afia ele. Ou seja, você ensina. O que você aprende, você ensina a ele, o que você é, o seu comportamento, as suas atitudes. Você já percebeu que até mesmo nos grupos de amigos, você percebe que eles têm o mesmo linguajar, que influencia na forma de falar? Se você convive com uma pessoa, por exemplo, quer ver só um exemplo? Quando você chega a se relacionar com uma pessoa que é de um estado, que tem um sotaque, você já percebeu que não demora muito e você está adquirindo o sotaque daquela pessoa? A forma de falar? Ó, eu sou do Pará, né? Eu morei 40 anos, mas eu não sou paraense. Eu sou nordestina. Mas você olhando para mim falar, você acha que eu teria o meu sotaque está mais para nordestino ou para nortista, para o Pará ou para o Piauí, de onde eu nasci? Viu? O meio em que eu convivi terminou que afiou o meu modo de falar. Eu terminei sendo afiada pelo sotaque paraense, e sendo influenciada pelo sotaque do povo paraense. Da mesma forma, diz aqui, como o ferro afia, o amigo afia o outro. Se você conviver com uma pessoa que ela gosta de certos ambientes, você vai terminar sendo influenciado e frequentando. Assim também, as companhias ruins podem te levar para o caminho ruim. Porque é disso que está falando, não só para um lado bom, mas como o lado ruim também, termina que você termina sendo influenciado, afiado, ensinado a fazer coisas
que o seu amigo, seu companheiro, seu relacionamento, seja até de casado, né? Você não vê que um influencia o outro, que terminam se afiando um ao outro? Assim fala o provérbio, como o ferro se afia com o ferro, assim o homem também ao seu amigo. Termina que um afina o outro para o seu estilo. Termina um afiando, ou seja, influenciando para ficarem parecidos, né? Para ficarem com o mesmo tipo de comportamento. Essa é a comparação que Salomão está fazendo aqui. O ferro junto com o ferro, pessoas que têm o mesmo comportamento, o ferro com o ferro afia, um amigo com o outro afia. Quando você vê os dois estão vestindo o mesmo estilo de roupa, quando você vê os dois estão falando a mesma fala, quando você vê os dois estão frequentando os mesmos ambientes, os dois estão saindo com o mesmo tipo de pessoa, e aí começa um a afiar o outro no seu estilo de vida, e vão se afiando. E quando você vê, estão que nem dedo e unha, né? Bem ajustados, bem parecidos. E é assim que o provérbio está dizendo. Então, cuidado. Cuidado com as companhias e com as amizades. Porque assim como você pode ter um amigo bom que te leva para um caminho e afia o estilo de vida dele, ou você fazia ele, tenha cuidado para você não estar se afiando a um tipo de companhia que vai levar você para o que não é bom e que vai te prejudicar, né? Te levar para um mau caminho. Ah, não, mas eu já sou bastante adulto para mim ter preocupação com isso. Não é bem assim. Não existe idade para a pessoa ser afiada, às vezes, com as companhias que começa a influenciar, começa a andar junto, a caminhar junto. Vai terminar. Claro, presta atenção. Você que não gosta do errado, vai conseguir caminhar com pessoas que gostam das coisas erradas? Vou fazer uma comparação aqui no dia a dia mesmo que a gente vê. Se você anda com uma pessoa que rouba, que mexe no que é alheio, e você não gosta, você vai se afiar com essa pessoa? Você vai se acompanhar com ela? Se você for fraco das ideias, daqui a um tempo, essa pessoa termina que você, por uma dificuldade, uma razão ou outra, termina descambando para ter a mesma atitude do amigo. Entende isso? Então é bom não caminhar junto com pessoas que você não quer se afiar a ela, não quer ser afinada com ela, não quer se identificar, ser influenciada. Seja você. E evite as companhias ruins. Senão, como o ferro afia o ferro, você vai ser afiado por esse amigo que você vai ter. Entende isso? Isso é um bom conselho também. No 18 diz assim, ó. Versículo 18, capítulo 27 de Provérbios. O que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Olha, aqui você pode analisar esse senhor aqui que está falando, não está falando de Deus, tá? Mas aqui já ouvi pessoas que falam a respeito desse provérbios como sendo você servir ao seu senhor. O meu senhor é Cristo. Na verdade, eu serei honrada por ele se eu fizer o meu trabalho, não é verdade? Para o meu senhor, da forma como ele me chamou para fazer. Então eu serei honrada, porque o Senhor dá honra a quem tem honra, né? Mas se eu não fizer, eu não terei. Mas aqui está se falando realmente, naquela época existiam os servos, né? Que serviam na casa dos seus senhores, dos ricos, existiam até escravos. Então essas pessoas, aqui está se falando, é realmente o senhor de alguém que serve na casa, um empregado, entendeu? Diz assim, ó. Como o que trata da figueira comerá do seu fruto. Verdade. Aquele que cuida, aquele que rega, aquele que aduba a figueira, logicamente que vai ser o primeiro a querer comer daquele fruto, porque a figueira era uma árvore de muita utilidade nessa época aqui, tá? E era uma das árvores mais bem cuidadas, porque era um fruto nobre, o figo.
da figueira. Lembra que Jesus vinha com os seus discípulos num certo dia, e uma figueira que ele se direcionou para comer do figo porque estavam com fome, ela não tinha figo, ela não tinha fruto. Ele foi e amaldiçoou e ela secou? Então, era uma árvore que era muito plantada naquela época. Tem uma outra passagem na Bíblia também, que eu já citei ela aqui, do homem que tinha uma figueira dentro da sua vinha, que não tem a ver, né, figueira e vinha, e que ela não estava dando fruto. E ele disse para arrancá-la, porque ela estava sendo utilizada, usando a terra inutilmente. E aí um certo homem, aquele que cuidava, o que arava a terra para eles, disse para ele, olha, não vamos arrancar, deixa eu cuidar dela 1 ano. E daqui a 1 ano eu vou regar, eu vou adubar. Se daqui a 1 ano ela não der fruto, aí sim você pode arrancá-la. Oi, Meire, oi, Gerlene, sejam bem-vindas. Boa noite, queridas, sejam bem-vindas. Então, este homem aqui, ele foi o que ia cuidar. Se ele ia cuidar dela figueira e ela desse fruto, ninguém mais justo para comer do fruto, porque é aquele que cuida. Se você tem um pomar na sua casa, você tem uma árvore que dá fruta na sua casa e você cuida dela, é você que vai ter que comer primeiro dele, não é verdade? Em Mateus, inclusive, não, em 2 Timóteo 2,6 diz que aquele que cuida é o primeiro. Deixa eu dar uma olhadinha. Em 2 Timóteo diz no versículo 6, olha, 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 6 diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Não é verdade? Aquele que cuida, aquele que lavra a terra, aquele que planta, que rega, deve ser o primeiro a comer dos frutos. Então aqui diz que o que trata a figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu senhor será honrado. Aquele que cuida do Senhor, que trata bem, que honra, que respeita o seu Senhor, esse será honrado. É mais do que justo, porque se você trabalha para o teu Senhor, você teme, você faz o seu serviço bem feito, faz com amor, você receberá honra, você será honrado, recompensado. Você terá aquela recompensa por você servir o seu Senhor e cuidar dele. Imagina se você é pago para cuidar de algo e você faz com carinho, com amor, e você não terá a recompensa? Então a honra é tão certa para aquele que cuida bem daquele que é o Senhor. Por exemplo, se você é pago para o teu trabalho, o teu patrão, vou comparar com o teu patrão, você faz o teu trabalho bem feito, você é pago para ele, você não será honrado? Qual é a tua honra? A recompensa, o teu salário. Você será honrado e ainda receberá com certeza recompensa além, se tu ainda fizeres com tanto amor, que tu será recompensado não só financeiramente, como tem empresas que por tu servir bem, fazer bem o teu serviço, o teu trabalho, ele ainda te dá honras, tipo recompensas acima do teu salário. Até medalha de honras, tem alguns que são inclusive honrados, né, com placas, plaquinhas de honra ao mérito, e tudo isso é porque você serve bem aquele que te arregimentou para o trabalho. Aqui fala do Senhor, porque aqui se trata, naquela época, era o servo e seu senhor, mas hoje nós podemos comparar na tua vida real, na vida de hoje, no nosso dia, trazer para nossa realidade, aquele que faz bem o seu trabalho receber honra. Olha, eu vou te dar um exemplo que acontecia comigo, na minha empresa. Eu fazia reuniões, eu tinha uma empresa e uma vez por mês eu fazia uma reunião entre o pessoal que trabalhava na minha empresa. E uma certa vez eu fui observada de uma forma crítica, né? Uma funcionária no meio da reunião, eu estava cobrando o trabalho mal feito. Tipo assim, não estava atendendo bem o cliente, os caixas estavam dando muita diferença de caixa, estavam tendo muito problema para fechar. E aí eu chamei numa reunião para me fazer esse tipo de cobrança
nada mais justo do que eu chamar um funcionário ou os funcionários que estão errando no seu trabalho e fazer a cobrança, né? Que deveriam fazer bem feito, estavam sendo recompensados, assalariados para aquilo. E estava fazendo um serviço meia boca, estava causando problema. Fiz uma reunião. No meio da reunião, uma funcionária se levantou e disse assim para mim: doutora, naquela época chamava assim, eu sou advogada, então eles usavam esse termo. Interessante que a senhora, quando a gente faz errado, está fazendo errado, a senhora chama, a senhora reclama, a senhora cobra, mas, Gabriela, minha filha, boa noite, meu amor. Como é que tá a nossa bebê que saiu daqui, a minha netinha ainda há pouco, gripada, tive que ir à farmácia. Te amo, filha, também te amo. Minha netinha, como é que tá? Ela saiu daqui, gente, antes de eu fazer essa live, eu fiquei muito preocupada, porque eu tive que ir na farmácia, minha neta, nós fomos pegar ela na escola, que ela passa o dia lá, é uma bebê de 2 anos. Tá bem, graças a Deus já tá dormindo. E eu tive que, antes de começar a live, ir na farmácia com ela, comprar uma medicação, porque ela tá muito resfriada, sabe? Aqui a temperatura tá bem fria aqui em Balneário Camboriú. E aí eu fiquei preocupada. Eu comecei a live aqui, para te falar a verdade, um pouco preocupada. Mas minha filha está aqui, disse que ela já está dormindo e a minha netinha está bem. Glória a Deus. E aí eu já fiquei aqui orando, meu Deus, que ela fique bem, porque senão a minha cabeça aqui na hora de fazer a live não fica muito bem, não. Ela tá bem ruinzinha, mas já tá dormindo. Vai melhorar com a medicação. Em nome de Jesus, gente, orem aí pela minha neta para ela ficar boa. Você que está assistindo aí, eu sei que tem homens e mulheres de Deus aí, né? Então eu peço para você, ora para minha neta que tá um pouquinho, não tá bem. Está resfriada, pegou um resfriados e hoje ela, eu não sei, mas deve amanhecer bem. Em nome de Jesus, eu vou orar depois. Então, gente, é assim como eu estou falando aqui, né? Aquele que cuida. Então a minha funcionária, no meio da reunião, disse assim para mim: a senhora cobra quando a gente erra, mas quando a gente está fazendo certo, a senhora não chama e elogia. Entende isso? Aí eu falei o seguinte: olha, na verdade eu não elogio porque você não faz nada além daquilo que foi dito para fazer. Se você fizesse algo acima ou além, merecia honra, merecia elogio. Mas quando você chega para uma pessoa e diz: olha, você tem que fazer, levanta esse palito todo dia daqui para ali, desse espaço para esse, desse espaço para esse, e ele só faz aquilo, ele está fazendo o trabalho dele só correto. Eu expliquei isso para ela. Eu estou pagando você para fazer isso e você está fazendo mal feito. Porém, se eu estivesse pagando para você fazer e você estivesse fazendo além disso, mais aquilo, além do que eu pago para você, aí eu chamava você e você ia ser inclusive recompensada com promoção. Mas quando você paga alguém para fazer um trabalho, além de não fazer o trabalho, ainda faz mal feito, que você tem que ser honrado, você tem que receber honras? Logicamente que não. E é isso que está dizendo aqui. Que aquele que serve bem ao seu Senhor, que cuida, ele será honrado. Mas o que não cuida? Aquele que faz aquilo, o mínimo que está sendo pago para fazer, vai merecer o quê? Honra, mérito? Vai se chamar, cobrir de elogio? Não. Esta pessoa tem que começar a ser muito mais esforçado, trabalhar, fazer com excelência, a ponto de chamar a atenção de alguém. Sabe que para você chamar a atenção de Jesus, de Deus, para aquilo que Ele te chamou para fazer, você tem que fazer com excelência, com amor, com dedicação, com compromisso, com empenho, para você, para Deus te honrar. Deus não dá honra a quem faz tudo mal feito, de má vontade, na obrigação, entende? Por obrigação, não vai receber honras. O Senhor honra aquele que faz com excelência, com amor, com carinho, e isso sim merece honra, não é certo? O que você acha? Não seria dessa forma com Deus? Você quer ser honrado sem fazer
bem feito, sem fazer aquilo a que foi chamado para fazer com carinho, com amor, com dedicação e cuidar bem das coisas do teu Senhor, é dessa forma que você será honrado. Assim também como o que trata a figueira comerá do seu fruto. Assim também é a honra que você recebe do seu Senhor se você cuida. Deus não precisa de cuidado, não é verdade? Você não vai cuidar de Deus nem do Senhor, porque Ele não precisa do seu cuidado. Mas você precisa cuidar das coisas, do seu chamado, daquilo que Ele te chamou para fazer. Precisa fazer bem feito, cuidado. Ele vai falar aqui de pastor e de rebanho, tá? Então, se Ele te chamou para um trabalho de pastorear, para um dom de mestre, de ensinar, Ele te deu um dom e você está fazendo está exercendo com excelência, com dedicação, porque Ele fala aqui na Bíblia, né? Para quem tem chamado de mestre, para quem tem um dom de mestre, o dom da profecia, vários dons de ministério, e você faz com amor, você merece honra. Mas aquele que faz de qualquer jeito não pode esperar ser honrado. Continuando no versículo 19, olha o que diz. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Olha só. Aqui, novamente, nós estamos vendo que esse capítulo de Provérbios é sempre usando, né, a figura de linguagem da comparação. Estamos sempre usando essa figura da comparação. Olha, aqui Salomão compara uma coisa para explicar outra. Dá uma ilustração, por exemplo, algo do seu dia a dia. Por que eles usavam a figueira para comparar com algumas coisas? Porque eram coisas da convivência deles, eles tinham o conhecimento daquilo. Então, muitas vezes você vai ver na Bíblia Jesus até comparando, né, coisas, situações do dia a dia para explicar as coisas espirituais até. Porque se não fizesse dessa forma, nós não iríamos entender, o povo não iria entender. Então ele usava de comparação, como está comparando aqui, olha esta comparação. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Quem já num dia não chegou assim numa água de rio, de igarapé, seja aquela água bem clarinha e tranquila, e botou o rosto e viu a sua própria figura, a sua imagem refletida? Você já fez isso? Eu, quando criança, amava fazer isso. Eu gostava de chegar lá na lagoa, onde eu morava tinha lagoa, né? Aqui eu acho que vocês rio, no mar não dá para fazer isso. Você já viu que não tem condições, né? Porque as ondas não vão deixar você refletir o teu rosto ali. Porém, se a água estiver bem tranquila e transparente, bem tranquila, só com águas tranquilas é que você consegue colocar o teu rosto e ver a tua imagem. Então é disso que está falando. Quem já um dia não já fez isso? Você já fez aí? Você que está assistindo? Quando criança, ou até hoje ainda gosta de fazer e se olhar na água e ver a imagem refletida, ali você vê você, não é? A sua imagem, você se vê refletido ali. Assim também diz que o coração do homem é ao homem. Ou seja, aquilo que você vê refletindo, exteriorizando na vida de uma pessoa é o que ela é dentro. É a semelhança do seu coração que ela exterioriza, o que ela tem dentro dela. Assim como a imagem na água é igual, a mesma coisa é você olhar as atitudes de uma pessoa, você vê o coração dela. É isso que está se falando. Que nem você lê que a fruta, uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore má dá mau fruto. É disso aqui, essa comparação pode ser feita quando Jesus fala dos frutos das árvores boas que dão bons frutos e da árvore má que dá mau fruto. Por quê? Porque aqui está falando do coração do homem. Assim como você olha seu rosto na água, é refletido o rosto
é para o rosto na água, assim também é o coração, olha só, do homem ao homem. O que você vê refletido fora na vida do homem é aquilo que ele tem no coração. Se você vê pessoas boas, que gostam de fazer o bem, né? Carinhosas, bondosas, fiéis, alegres, felizes. Estas pessoas, elas exteriorizam o coração que elas têm. Assim também como você vê homem que mata, que estupra, que mente, que adultera, que faz todas essas coisas, da onde vem? Vem daqui, ó. Aqui, daqui, ó, do coração. Pensa e faz. Exterioriza o que está aqui dentro. O que está aqui dentro. Não é verdade? Então, você vê o coração da pessoa pelas atitudes que ela tem. Uma pessoa feliz tem um coração feliz dentro dela, ela está cheia de alegria. Uma pessoa amarga tem amargura no coração. Ela vai exteriorizar a amargura. Uma pessoa triste, uma pessoa que tem um coração triste, ela vai exteriorizar no rosto. Inclusive, nós vimos aqui que a alegria do coração, né, formoseia o rosto. Dá formosura no rosto. Então, se você tem um coração que está amargo, você vai ser uma pessoa amarga. Porque assim é o homem, o coração para o homem. Assim como a imagem é refletida na água. O rosto que você vê na água é o seu rosto. O que você vê nas atitudes de uma pessoa é o coração que ela tem. É isso que está se dizendo aqui. Qual é o seu coração? Então, quando você se reflete na água, você vê o seu rosto. E o que você está pondo fora, o que você está agindo, o que você faz, também não diz muito de você? Não é o seu coração, não é você? As suas atitudes não falam mais de você do que até mesmo o que você diz? As suas atitudes falam de você. As palavras também. Mas aqui diz que o coração do homem é o homem. É igual o rosto refletido na água. Não tem como eu saber o seu coração se eu não olhar suas atitudes. Não é verdade? A única pessoa que tem o poder de esquadrinhar o coração é Ele, é Deus. Mas nós temos o poder de analisar as atitudes exteriorizadas, né, do homem, do ser humano. Olha, no 20 diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam. Isso é muito forte. Isso aqui entra muito assim, eu vou te falar aqui. Esse versículo, ele vai tratar de algo que tem muita gente aqui que até pode criticar da forma como está escrito aqui, tá? Porque tem gente que não acredita no inferno, tem gente que já não acredita que haja inferno, tem gente que não acredita nem que exista Deus. Mas tem muito crente que não acredita no inferno, que não acredita, e é crente, tá? Não acredita que Jesus vai voltar, diz que Jesus já voltou, né? Porque você sabe que dentro aqui da religião, né, existem correntes, né, que acreditam em coisas e acreditam em outras. Tem uns que acreditam que Jesus já voltou, chamam os preteristas, né? E tem os futuristas que acreditam que Jesus vai voltar. Então existe hoje essas correntes que ficam disputando entre elas se Jesus voltou ou não voltou, se o diabo existe ou não existe. Tem uns que dizem que o diabo não existe, que o diabo é só a nossa carne. Mas eu deixo isso para vocês que leem a Bíblia, por isso você tem que ler a Bíblia, estudá-la. Não é só apenas ler, a Bíblia é para ser estudada, aprofundar no conhecimento dela, porque ela mesma te instrui. Não precisa você ouvir esses malucos que ficam por aí brigando e discutindo sobre a palavra de Deus, mas a palavra de Deus nós podemos discerni-la, nós podemos entendê-la com o Espírito Santo em nós e aqui. Você não precisa de ninguém para te explicar a Bíblia, a não ser que você queira o estudo, entendeu? Mas se você quiser estudar a Bíblia, você vai aprender nela. E se você escuta alguém falando e você não concorda com aquilo, vai até a palavra de Deus, faça que nem o crente de Bereia. Lá quando Paulo pregava, tinha uma cidade chamada Bereia,
que quando ele chegou lá para pregar as boas novas de Cristo, eles quiseram abrir a palavra para poder saber se aquilo que ele estava falando estava ali escrito mesmo. Faça a mesma coisa. Seja um crente de Bereia. Não acredite em tudo que você ouve e vá até a Bíblia. Se o pregador está falando e está na Bíblia, tudo bem, escuta ele. Se não tiver, assimila só aquilo que está realmente na palavra. Porque o Espírito Santo te dá um entendimento. Ai, filha, minha filha fez aí, eu sou linda demais. Ela é mesmo, tá? É muito linda. Então, é isso que você tem que fazer. Você entende? Porque eu vou ler esse versículo aqui e você vai ver que entra em choque com algumas teorias, com algumas correntes aí que pregam no mundo afora aí, pela internet ou fora da internet. Cada um tem a sua interpretação da Bíblia e tem correntes, pessoas que seguem. Porque, olha, gente, se tem gente para seguir o Henrique Cristo dizendo que é Jesus, que é Cristo, imagina se não tem gente para seguir tudo enquanto nessa vida. Você não acha? Eu às vezes fico impressionada. Como tem gente influenciável. Como tem gente que não tem, assim, digamos assim, ideia própria. Segue cada coisa maluca. Porque não estuda realmente, verdadeiramente, o que está aqui dentro, no conteúdo da Bíblia, entende? Não deixa ninguém te enganar. Aí diz, ó, o inferno e o abismo nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. Gente, isso aqui é profundo. Isso é muito profundo. Sabe por quê? Porque o inferno, o diabo, para falar de inferno vai ter que falar de diabo, não é verdade? Nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele está sempre ao derredor, né? Procurando tragar um desavisado, né? Que não lê a Bíblia, que não crê em Jesus e que está com a vida na beira do abismo. Então está sempre ali ao derredor buscando tragar aquele que não está firmado na rocha. E ele nunca se farta. O abismo e o inferno nunca se farta. Nunca vai encher. Nunca vai estar o diabo, Satanás, seja lá como você queira falar, nunca vai estar satisfeito. O inferno nunca vai estar lotado. Vai ter sempre vaga para mais um. O diabo sempre vai querer mais um, mais dois, mais três. Você pensa que ele se farta? Está escrito aqui, ó. O inferno e o abismo nunca se fartam. De que abismo você acha que está falando? Do abismo da sua alma. Não é um abismo, um buraco aqui. É um abismo onde você está lançando a sua alma. Nunca vai estar farta. Se você não cuidar, vai ter sempre um lugar. Para 1, para 2, para 3, para 4. E se você não cuidar da sua, vai ter um espaço ali vago. Entende? Vai ter sempre um espaço. O diabo nunca vai dizer que já chega. Já está cheio. Assim também como o céu, assim também como Jesus nunca vai dizer que já chega, que já tem o número certo de salvos e que agora não tem, a porta já está fechada. Não está, mas vai fechar. Isso também está escrito, que vai chegar uma hora em que a porta fecha. E sabe quando é que fecha para mim e para você? Quando você fechar os olhos também. Aí encerra para você, encerra para mim. Mas se Jesus voltar e nós estivermos aqui, até ele voltar, você ainda tem tempo, até você fechar os olhos. Jesus volta para você quando você fecha os olhos. Jesus volta para mim quando eu morrer. Não tem mais oportunidade para mim, certo? Eu já tenho o que escolhi fazer. Então, como o inferno e o abismo nunca se fartam, os olhos do homem nunca se satisfazem. Aqui fala da nossa insatisfação, da pessoa que nunca está satisfeita, está sempre buscando mais. E nós somos assim por natureza, não é verdade? A gente sempre está buscando alguma coisa a mais. E eu vou te falar, tem um tipo de gente que busca tantas coisas e esquece até do que já tem conquistado. São pessoas que nunca estão satisfeitas. Eu falei na última live aqui, a gente até falou, né? De pessoas que buscam demais riquezas e termina, nunca tão satisfeita, nunca está satisfeita, está sempre buscando e esquece de olhar o que já tem e nunca está contente, o contentamento.
entende? São pessoas que têm um vazio grande e tá sempre buscando mais, e tá sempre indo buscar mais e nunca se satisfazem e são inconstantes e querem mais coisas e mais coisas. É isso que está dizendo. Os olhos do homem nunca se fartam, nunca se satisfazem. Os olhos, por que os olhos? Porque os olhos é a alma, é a porta do desejo, não é? Da cobiça, da ambição, tudo que os olhos veem, não é verdade? Tem até um dito popular que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente, ou seja, não deseja. Tudo que os olhos veem, a porta do desejo, os olhos. E eles nunca se satisfazem, porque quando você vê alguma coisa boa, você quer para você. E se teu olho vê outra coisa boa, aí tu já deseja aquilo. Então nunca vai estar farto, porque ninguém se farta das coisas que deseja. E é isso que está falando, assim como o abismo, assim como o inferno, os nossos desejos, a nossa busca por coisas, novidades, é sempre grande. E Salomão foi uma pessoa que disse isso. Salomão em Eclesiastes 2:10, lê lá em Eclesiastes 2:10, ele diz assim: boa noite, Alessandra Alves, seja bem-vinda, querida. Sabe o que Salomão fala em Eclesiastes? Você sabe que Salomão teve toda a riqueza que um homem poderia desejar nessa face da terra. Não só riqueza, sabedoria, honra, teve tudo. O homem mais rico do mundo, que nunca vai haver um outro tanto quanto ele disse assim: tudo que meus olhos viu e o meu corpo desejou, o meu coração desejou, isso eu tive, ele obteve, ele conquistou, ele teve para ele. Agora imagina, um homem rico daquele, tudo que ele olhou e ele desejou e ele quis, ele teve. E é isso natural do homem. Isso é natural do ser humano, não é do homem masculino. Não estou falando de masculino e feminino, estou falando do ser humano, né? Porque nós temos... Oi, Alessandra. Boa noite, querida. Você está onde, Alessandra? Gente, onde é que vocês estão? Eu estou em Balneário Camboriú, num friozinho. Olha, essa blusa aqui que eu estou usando, inclusive, ela tá leve. Eu estava com um casaco aqui. Olha aqui, olha o casaco. Olha aqui. Dentro de casa, com esse casaco grosso em cima dessa blusa, porque tá frio hoje aqui. Aí onde vocês estão está calor? A Marilene Pinheiro está... oi, Marilene, minha xará, tá, gente? O meu nome é Marilene, mas eu sou conhecida como Mari. Mari Galúcio. Galúcio vem do sobrenome do meu esposo, né? O meu sobrenome de casada, Mari Galúcio. Opa, a Alessandra tá no Rio de Janeiro. Ah, minha amiga Alessandra tá no Rio. Rio também tá frio. Ela disse para mim hoje, numa reunião que nós tivemos às 16 horas, foi ontem, que tava frio, né, no Rio de Janeiro. E olha que o Rio de Janeiro é 40 graus no verão, gente. Mas aqui também, no verão, não é moleza, não. É bem... o calor chega aqui a aparecer com o norte, lá com Belém do Pará. Tá friozinho, o Rio de Janeiro tá frio, aqui tá frio. Hoje eu saí, menina, tive que andar com um casaco assim bem, daqueles bem aquecido. Então, como nós estamos falando, continuando aqui, pois é, Alessandra, está frio, mas é melhor o frio. Vocês gostam mais do frio, gente, ou do calor? Diz aí pra mim. Eu sou amante do frio. Um dos motivos de eu sair do norte aqui pro sul foi o calor. Muito quente, quente demais. E quando eu cheguei aqui nesse frio aqui, gente, apaixonei. Eu passo 1 mês, 2 lá no norte, 3, eu agora passei 4 meses. Ela gosta do calor, gente, então vai morar no Belém do Pará, pelo amor de Deus. Ali não tem quem aguenta, olha, é um sol para cada um, só pra você ter uma ideia. Todo mundo anda com um sol em cima dela mesma. É absurdamente quente. E não é só o calor, gente, é o suor que você transpira o tempo inteiro, sabe? Você fica suando o tempo inteiro e você tem que trocar roupa toda hora e você toma banho toda hora. Você tira até o sal do corpo de tanto que toma banho. O cabelo já não tem nem como, porque a gente banha demais. É verdade, o norte é bem quente. Mas nós vamos continuando aqui a nossa live, que nós estamos falando aqui, gente,
Eu sei que lá é bem quente. É sim, é como o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu já fui no Rio de Janeiro. Gente, quando eu estive no Rio de Janeiro, no verão, eu fui no centro da cidade, eu tive que pegar uma garrafa com água congelada e ficava passando no meu corpo, assim, você acredita? A garrafa com gelo dentro, para poder suportar. E sabe o que aconteceu? Eu peguei uma gripe, eu voltei de avião, só Deus sabe aquela viagem como foi. Eu passei a minha temporada no Rio de Janeiro doente, por causa disso que eu estava fazendo. Eu passava no meu corpo, no meio do calor, na quintura, eu passava aquela garrafa congelada em mim, eu terminei pegando uma gripe bem forte no Rio de Janeiro. Passei bem mal. A última vez que eu tive no Rio, isso foi em 2000 e nós estamos em 2000, foi 2021. Foi 2021. Eu estive numa minha igreja, no ministério aí no Rio de Janeiro. Fui visitar, mas passei bem ruim. Então vamos continuar aqui o nosso estudo, que nós estamos falando sobre o inferno e o abismo, né? Que o inferno é quente, tá? Eu acredito que seja bem quente, porque a palavra de Deus diz que é tão quente que o fogo não apaga nunca. E é bem mais quente do que o calor que a gente sente agora. Diz assim: o inferno e o abismo nunca se fartam e os olhos do homem nunca se satisfazem. É verdade, nós somos sempre desejando outras coisas, coisas novas, nós não somos constantes, queremos mais, isso é típico da natureza humana, mas é que nem nós estamos falando, muita gente por desejar demais termina se perdendo e caindo no abismo, que o inferno e o abismo nunca se fartam. Olha essa comparação. Então, cuidado para você não ser uma pessoa que na busca do desejo inconstante de mais coisa, de muitas coisas, você termina que vai cair no abismo do inferno. Porque tem gente que não tem limite, não é verdade? E na forma como você busca, você termina se perdendo. Não perca sua alma por a inconstância do desejo, do olhar e do desejar e do querer. Tem coisas que a gente pode até querer e desejar, mas não vai nos fazer bem. Cuidado com o que você deseja. Sabe o que Jesus disse, não é? Ele disse, inclusive, aqui no livro de Mateus, que se o teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora. Por quê? Porque é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que com dois no inferno. Isso quem disse foi Jesus, não fui eu, tá? Então, cuidado com os teus olhos, com o que você deseja, que a ambição do teu olhar deseja. Porque também tem aquela questão do que se você deseja, sabe, sobre o adultério? Que não que o adultério ele pode ser cometido apenas no olhar e no desejar, e esse é um pecado que está escrito também aqui na Bíblia. A Bíblia diz que se você olha e deseja a mulher que não é sua, com ela você já adulterou. Só no olhar e desejar. Então, cuidado. Boa noite, Valquíria, querida. Seja bem-vinda, sentindo a sua falta. Vamos fazer a nossa live juntas, Valquíria. Tá faltando nós, tá? Então, aqui eu tô falando sobre o desejar. E o desejar aquilo que não é bom para você, que vai te cair aonde? No abismo e no inferno, que nunca fecha a porta, nunca se farta, nunca tá fechado e nunca tá cheio. Oi, lindona, obrigada pelo lindona, tá, querida? Lindona é você. Eu estou aqui. Se não tem essa não é um. Ah, vou falar sobre elogios também, tá, querida? Vai estar bem aqui no versículo seguinte. Então, o inferno é dessa forma. Cuidado para não desejar coisas que vai te levar para lá, porque ele nunca se farta, nunca está cheio e o diabo também nunca está satisfeito. Presta atenção com os teus desejos, com o que você deseja. Olha, no 21 diz, olha, como o crisol, olha só, Valquíria, eu vou falar agora do elogio que você me fez aí, tá bom? Tô precisando mesmo, amiga, de fazer minhas lives. Vamos, entre em contato comigo no PV, vamos combinar isso aí. Já falei para você. Desocupa aí um pouquinho e dá um tempinho para esse momento com Deus, tá bom?
Para Deus a gente sempre tem que ter um tempo. Abre um espaço nessa agenda aí. Não é muito difícil não, né? Para Deus tem que ter aquela... Eu sei que você já faz uma obra maravilhosa, você é professora de crianças. Mas e tem um monte de gente aqui, ó, precisando ouvir o que você tem guardado aí nesse coração que Deus te deu. Tá bom? E eu sou uma dessas pessoas que vou estar junto com você. Diz assim no 21, vamos continuar? Versículo 21. Como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Olha, pelos elogios que recebe. Cuidado com elogios. Porque assim como o ouro é provado pelo, diz aqui, ó, pelo fogo, ó, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Preste atenção que essa comparação aqui, isso é uma comparação muito séria. Porque tem gente que acha que elogio não é um problema, mas é. Depende da pessoa que recebe, tá? Porque tem gente que gosta de ser elogiada, mas quando o elogio é verdadeiro e não há uma má intenção, nenhum interesse, mas eu já ouvi dizer, gente, eu já ouvi pregação que diz que todo elogio tem um interesse atrás. Mas eu não concordo, porque tem gente que elogia, sinceramente, sem nenhum interesse, mas tem elogio que realmente é um perigo para a alma, inclusive daquele que não sabe receber o elogio, se envaidece, se orgulha e termina perdendo, pecando por isso. Olha só o que diz: o crisol prova a prata. Eu já falei para vocês do crisol o que é, né? O crisol é uma vasilha, né? Que ela é meio afunilada para o fundo, onde quem vai purificar a prata coloca em altas temperaturas dentro daquela vasilha. Então, ele vai para o fundo, a parte boa, e o que fica em cima é a parte que não é pura, né? Para purificar a prata tem que fazer esse processo. E é em alta temperatura, nessa vasilha crisol. Aqui o forno para o ouro. O ouro já chama forno, mas também em altíssima temperatura. Então, para que é que faz isso? Para provar e tirar as impurezas, não é verdade? Para ver se o ouro é bom, o que a gente faz? Faz teste de pureza. Para ver se a prata também é boa e purificar também, faz o teste. E assim é o elogio para o homem. É um teste. Às vezes, existem pessoas que gostam de bajular outras, certo? E aquele que está sendo bajulado pode se perder nos elogios, pecar, porque não sabe que aquilo é uma prova que Deus às vezes está permitindo para aquela pessoa como ela se comporta diante daquele elogio. Porque tem gente que se envaidece, fica vaidoso quando recebe elogios, né? Cheio de orgulho, fica arrogante, fica pedante. Já vi esses termos, né? Tudo é para pessoas que recebem muito elogio, que recebem os bajuladores, aquelas pessoas que ficam, ai, você é linda. Cuidado, hein? Cuidado com esse elogio, mulherada aí, porque os homens gostam de aqui, ó, no ouvido. Cuidado, viu, Wanderson? Wanderson, boa noite, seja bem-vinda. Esse é um primo. Aí, primo do meu esposo, no Rio de Janeiro. Certeza está no friozinho do Rio de Janeiro, ou deve estar embarcado. Boa noite. Boa noite, Wanderson. Pode estar no navio, porque ele trabalha embarcado, né? Então, eu estou falando aqui. Cuidado com elogio, viu, Wanderson? As pessoas às vezes elogiam, a mulherada gosta de dar um chaveco, né? Chama chaveco, né? Cuidado com os chavecos, com os elogios, porque é uma prova para aquele que recebe. Tem gente que ao receber elogio termina se perdendo, né? Fica vaidoso, arrogante, se acha, fica pedante, fica tudo. Então termina pecando. Ou caindo na armadilha de Satanás. O elogio, aquele que seduz. Lembra da mulher adúltera, que falamos no versículo, no capítulo 16, 17, por ali? Nós falamos sobre a mulher adúltera, que é aquela que vem com palavras, né, boas,
de boas palavras e vai seduzindo até o ponto de levar o homem para o adultério, levar para caminhos que vai levar ele caminhos de morte. Como diz nosso mentor, elogio é bom só cheirar. Verdade. Gente, a gente assiste umas lives, né? Com Pablo Marçal. Mentoria que a gente faz com ele. Ele já deu, inclusive, umas aulas para nós sobre o elogio. E eu assisti uma moça elogiando ele e ele falando a respeito disso. Porque o elogio, ele disse que é como um anzol, tá? Entra maravilhoso, mas pode grudar, né? E quando vai a volta do elogio é que é o perigo. E está aqui em Provérbios isso. Que o elogio pode ser como um anzol. A pessoa engole e depois o mal vem quando o anzol volta, não é isso? Então, cuidado, o elogio pode ser uma armadilha para quem não sabe receber o elogio. Porque muitas vezes é pelo ouvido, é pelo falar, é pelo elogiar, pelo seduzir, pelo blá blá blá, que as pessoas terminam caindo em cilada. Você já viu agora atualmente, né? Aquele crime, o estelionato do amor. Viu o estelionato do amor? Como é que eu posso te dizer? Isso está na moda. Já tem até o nome do crime, estelionato do amor. O homem chega com palavras e pega uma coitada de uma mulher que está sozinha, solitária, abandonada, às vezes está passando por um momento de solidão, foi, digamos, abandonada por alguém, o marido deixou e a mulher está solitária. E aí vem esses espertalhões com muitos elogios, você é linda, você é maravilhosa, você é uma deusa. Sabe essas coisas que eu já ouvi, esse tipo de palavras, gente, a internet está cheio desses chaveco aí, esses elogios barato, que a gente sabe que existe uma intenção, uma má intenção por trás. Até porque a gente sabe quem a gente é. Agora, quando você tem a sua identidade, sabe quem você é, você não come desse reggae, não é verdade? Você não engole disso. Porque é um anzol. Aquilo ali é que nem uma isca. Por isso que o elogio é como um anzol. Leva uma isca, você morde, quando você morde, caiu na armadilha, já era, querida. Cuidado, que a internet está cheio disso, tá? Cuidado, porque diz aqui, ó, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe, pelos elogios que recebe, o homem é provado. Você está forte suficiente para receber elogios e saber que aquilo ali pode ser uma armadilha? Você pode simplesmente receber e fazer de conta que não ouviu, mas tem gente que quer mais e vai recebendo. E aí quando vê tá cheio. E aí cai. E aí o problema é que às vezes perde não só a sua vida com Deus, como também perde a sua vida financeira para um espertalhão golpista. Porque tá cheio. Tem mulher também fazendo isso, tá? Você vê aqueles que vão pro cárcere porque marcam encontro nos aplicativos de encontro. Já viu um monte que está caindo em armadilha que chega lá no encontro? Ainda hoje eu assisti uns que foram soltos lá no Rio de Janeiro, ou foi em São Paulo, no cativeiro, que a polícia pegou uns que estavam num carro e descobriram várias pessoas, inclusive estrangeiro, que chega aqui no Brasil, marca encontro com as brasileiras que estão ali como isca, tá? E aí termina caindo aonde? Num cativeiro e perde tudo, todo o dinheiro que tem na conta. Gente, isso é sério, tá aqui, ó. A prova é essa. É como exatamente a prova do ouro e da prata. Se você não tá forte o suficiente, não deixa se seduzir, nem entra nessa armadilha, tá? Cuidado. Porque senão você pode não passar na prova. E se não passa na prova, cai. Cai no abismo, na armadilha e já era. Porque depois o leite já derramou, não tem como voltar para a garrafa. Já perdeu. E acredite, depois que o dinheiro que eles dão o golpe, tudo isso há um interesse, tá? Se não é conquistar alguma coisa no sentido da sedução, tal, corpo,
vai ser pelo dinheiro, pela carteira. Cuidado. Elogio é prova. Esteja bem apto para responder sobre esta prova, tá? Quando você tem a sua identidade, sabe quem você é, não precisa que os outros digam para você. Você se conhece. E aí sabe quando um elogio é falso, interesseiro e vai te levar para o buraco. Aí, continuando, diz, olha, ainda que pises o insensato com mão de grau, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estutícia. Ainda que você pise, que nem você pisa, sabe o quê? Um grão, vamos ver, no pilão. Sabe o que é pilão? Você que é do Nordeste sabe o que é pilão. A gente usava, eu quando criança, a gente usava muito isso. A gente usava pilão para tirar a casca do arroz. A gente usava o pilão para fazer a massa, para fazer a farinha para tirar o pó, para fazer a comida de criança, porque a gente não tinha maisena em caixa, era bem rudimentar, bem lá no passado, na minha infância, né? Então a gente usava muito o pilão. O pilão era uma ferramenta que tinha em quase toda a casa, porque a gente pegava o arroz da roça e ele vinha com a casca. Não existia ainda, tá? Não existia ainda essas máquinas modernas que tira a pele do arroz, a casca do arroz. Então era no pilão. As minhas mãos aqui bateram muito pilão, gente. A gente de 2, 3 pessoas batia no mesmo pilão. Você que é do Nordeste aí sabe do que é que eu tô falando. Então era uma ferramenta utilizada. E aqui fala isso, olha. Ainda que pises o insensato com mão de grau, mão de pilão. Chama de mão de pilão, é a ferramenta que bate dentro da árvore. A árvore faz um buraco, né, na árvore, num toco de árvore, um pedaço de árvore, e você faz um buraco, e aí você faz uma mão de pilão, uma outra parte da madeira, e bate para poder tirar a pele do arroz. E isso está dizendo assim do insensato. Por mais que você bata nele com a mão de pilão, que nem faz com um grão dentro de um pilão, ele nunca vai deixar a estultícia, a insensatez, sabe? A falta de juízo, ele nunca vai deixar de ser. Então, está dizendo nunca, gente, nunca. Entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua estultícia. Não está dizendo nunca aqui, mas diz que não se vai dele a sua estultícia. Por quê? É que nem você pilar, bater e nada vai acontecer, vai continuar do mesmo jeito. Mas o arroz lá, quando a gente batia, tirava a pele, tá? Ficava só o arroz a ponto de você fazer para comer, não com casca. Ainda que pise o insensato como mão de grão de pilão, entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a estultícia. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, gente. Esse é outro versículo aqui. Vai dar 10 horas, nós vamos encerrar 10 horas em ponto, tá? Tenho 10 minutos para me encerrar esse capítulo. Olha, diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes e os bodes, o preço do campo, e as cabras leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Aqui era um conselho que Salomão estava dando para as pessoas, para os agricultores e para aqueles que criavam rebanhos de ovelhas, de bodes, de cabra, tá? Eu sei que você vai pensar, tá falando das ovelhas do povo de Deus. Não, aqui está se falando de ovelhas mesmo, de riqueza, de coroa, está falando de ovelhas de verdade. Porque era assim, estava falando para o homem ser prevenido, sabe? Para o homem se prevenir, para ele usar o bom senso e ser uma pessoa prevenida. Que quando ele cuidasse, se ele cuidasse bem, procurasse saber como as ovelhas deles estavam, as riquezas que ele tivesse de outras áreas poderiam se acabar, mas ali ele teria um rebanho para sustentar, para alimentar ele. Eu não estou falando do pastor da igreja, não, que tem que comer da carne das ovelhas, beber do leite da ovelha, que essa pregação aí é muito, né, bastante utilizada
pelos pastores de igreja, principalmente aqueles que gostam de se alimentar do couro, do leite, da pele, até do osso da ovelha? Então, eu não estou falando em relação a isso, estou falando aqui mesmo de que Salomão estava falando de rebanho. Que quando você tem várias fontes, você vai ter épocas em que você não vai ter uma. E você pode ter outra, porque ali ele está falando, olha, nem a coroa, pode ser que a coroa não passa de uma geração para outra. Pode ser que você não sobreviva até uma certa altura com aquilo que você já possui. Então procura cuidar daquilo que você tem, como quem tem um rebanho de ovelhas, que você pode não ter a riqueza que você tem hoje, e essas ovelhinhas que você não sabe, não, talvez não cuida bem, não vai alimentar você na hora da dificuldade. Não despreza, não menospreza aquelas ovelhinhas, o rebanho que você tem, por algo que você pensa que é perene, que é eterno, e não é. Então ele diz aqui, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, cuida das tuas rendas, procura saber como é que está o estado do que tu tem, faz um levantamento para tu poder ter, na época da escassez, tu ter sempre fartura na tua mesa, tanto para sustentar a ti. Nós sabemos que também nós fizemos mentoria, né? Estamos no Million Club, sabemos que aprendemos que nós não devemos colocar, inclusive em Eclesiastes 11, diz isso, que não devemos botar todas as nossas sementes em uma só terra. Porque pode ser que uma semente germina e a outra não. E aqui exatamente prevendo isso é que ele diz, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno aparece os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, pode pagar o preço que você pagou pelo campo, né? O cordeiro vai te dar as vestes e as cabras vão dar leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Então é disso que está se falando. Seja prevenido. Algo pode não durar para sempre e você tem que se sustentar de outra fonte. Então, cuida bem dos teus rebanhos. O que é que você tem na sua vida que você tem que olhar o estado em que está? Não abandona aquilo que você às vezes não dá muita importância. Você tem que saber como é que está o seu rebanho, como é que estão as suas fontes, como é que está aquilo que vai alimentar você no momento difícil de uma escassez. Você entende? Uma área pode não estar boa e a outra te alimentar. Então procura saber o estado das tuas ovelhas. Eu não estou falando para você, pastor, que acha que tem que se alimentar do couro, da lã, do leite das ovelhas da tua igreja, tá? Procura saber o estado delas. Já que vamos falar a respeito disso, que pode ser disso também tratado, porque Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então vamos ver como é que Jesus falou do rebanho da igreja? Jesus aqui, ó, em João 10, 11, ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Nesse sentido, de rebanho, de igreja, então, procura saber como é que está, porque quem cuida bem das ovelhas do Senhor vai receber recompensa. Pode ter certeza que quem cuida bem do próximo, que está sobre o seu dever de cuidar, terá recompensa de cima, do Senhor. Mas nós estamos tratando em Provérbios, é do rebanho mesmo, tá? Das ovelhas que darão o alimento para aquele que não abandona uma fonte. Às vezes está bem rico, né, com muita riqueza, ouro, prata e tudo isso, e não sabe que isso pode se perder. E o rebanho que você pode não estar olhando bem o estado em que ela se encontra, uma outra área será aquela tua fonte de renda que vai alimentar você. É disso que está se falando. Eu já sei o que significa isso. Eu, uma certa época da minha vida, que estava empresária, ganhando bem e tal, estava prosperando, o meu pai chegou comigo e dizia assim para mim, filha,
Tu tá com um dinheirinho sobrando? Tem um imóvel ali que um senhor tá aperreado e tá querendo vender. E eu dizia assim, pai, para que eu quero isso? Era uma fonte que meu pai estava me ensinando a cuidar e eu não queria, porque eu achava que não era aquilo que era para mim. Para mim era empresariar e tal. Eu não estava com cabeça muito virada para ali. Te garanto que chegou uma época em que isso passou a ser para mim o meu rebanho, as minhas ovelhas. Hoje, quando alguém chega para mim, que eu alugo um imóvel meu e alguém chega para mim e diz assim: Você não quer vender essa casa ou esse apartamento? Eu digo: Não, eu não vendo a vaca, eu negocio com o leite. É assim que eu faço. Esse é o meu rebanho, tá? O seu rebanho pode ser a sua fonte de renda. Da onde você tira o seu leite? Da onde você alimenta a sua casa? É a sua empresa? Então olha como é que está o rebanho aí dentro da sua empresa. Cuida do rebanho que está aí na sua empresa, que está te dando o leite, que está te dando o preço a roupa, as vestes. Você entende isso? É isso que você tem que observar. Você que é empresário e você tem um rebanho aí, não tem? Um rebanho a sua empresa? Olha o estado dessas pessoas que você tá aí, que é o seu rebanho para você cuidar. Se está tudo bem com elas, porque elas são as que estão te dando o leite, o couro, olha só. O cordeiro te darão as vestes, as cabras leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das suas servas. Pensa aí e analisa. Qual é o rebanho que você tem que cuidar e olhar o estado em que esteja. Porque o meu rebanho hoje, que eu falo que me dá o leite, são aquilo que eu investi e que hoje está me sendo como fonte do meu sustento, do meu alimento, para mim, para minha casa, para minha família. Então, cuida do rebanho que você tem aí. Olha o estado em que elas estejam. Porque ainda que você seja um pastor na igreja e você tenha um rebanho aí que você cuida, você tem que se preocupar com isso. Porque eu não sei de onde é que você tira o seu alimento, qual é a sua fonte. Isso aí não é coisa que eu deva saber, isso não me interessa. Deus é quem sabe, você e Deus. Mas se você tem um rebanho e é daí que você tira o seu alimento, procura ver como é que está o estado desse rebanho, tá? Se você é fazendeiro, se você é agricultor, se você é pastor, se você é empresário, cuida bem desse rebanho, ok? Esse é o conselho que está dando aqui para a gente se prevenido. Um abraço, Mari, tenha uma ótima noite. Um abraço para o meu primo. Ok, obrigada, Wanderson. Um abraço para você, para Ana Hickman, tá? Um beijo no coração, primo. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Aqui eu me despeço, tá? 10 horas em ponto. Nós fizemos 1h30 de live, era para fazer 1 hora. Gente, não tem como eu fechar às vezes em 10 horas, em 1 hora. Vocês me desculpem, me perdoem, mas falar da palavra de Deus não dá para deixar pela metade. Eu fiz um capítulo em 2 lives. Na quinta-feira nós faremos o versículo 21, o capítulo 28, e eu deixo aqui o capítulo 28 para você estudar, te aprofunda nessa sabedoria, busca esses conselhos, vê como é maravilhoso. Hoje, para você se dirigir, para você na tua vida, saber que tem um Deus que deixou uma sabedoria para você aprender. E muitos ditos populares que você ouve aí no mundo tem muito fundamento, porque são provérbios daqui da Bíblia. Você entende? Eu me despeço de você, te desejando um bom descanso, que o Espírito Santo esteja com ti, que habite na tua casa, na tua vida, dentro de você. Você é o templo dele, tá? Busca a presença de Deus e você receberá a paz e o alimento que só o bom pastor pode entregar para você. Que tudo que venha para a sua vida venha dele, porque é tudo dele, sobre ele, vem dele e volta para ele e dá a ele o que é dele. Ele quer muito você na presença dele. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe e até quinta-feira, no nosso encontro de quinta-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.